teste, som. Som, teste. Som, teste.
Boa noite, bem-vindos amigos ao Centro Espírita Instituição Caminho da Luz. Agradecemos a presença de todos que aqui estão, se acomodando aí nos assentos, depois da alegria cristã lá embaixo com as crianças. Agradecemos também a presença daqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Sejam também muito bem-vindos. Hoje nós teremos o estudo, a fala, a palestra do nosso amigo Max Lânio Lacerda, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, que mora em Brasília, mas é aqui de Anápolis, né, Max? E vai falar para a gente sobre um tema muito interessante. Vai nos falar sobre o pensamento e o pecado à luz da doutrina espírita. Antes de começarmos a nossa reunião, vamos fazer a leitura de um texto para já irmos sintonizando com a espiritualidade amiga, para aproveitarmos bem esses nossos momentos juntos. Então, o texto aqui de Albino Teixeira, pela psicografia do Chico, do livro Esperança e Vida, capítulo 19, cujo título é Caindo, Levanta-te. Alguém te desacreditou? Continua confiante. Muitos te recriminam? Prossegue trabalhando. Há quem não te respeite? O tempo responderá por ti. Surge quem te persegue, entrega-te a Deus. Caluniaram-te, cala, perdoa e espera. Dúvidas sobre o teu caráter? Contentar a todos é impossível. Humilhações? Não somos melhores do que o Cristo, que pereceu apupado pela multidão. Qualquer que seja a pedra de tropeço colocada na tua trajetória, não receias a queda. Caindo, levanta-te. É no instante mais difícil que podes provar a tua lealdade a Deus. Vamos à prece de abertura. Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade abençoada de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos que ilumine e ampare o palestrante de hoje, para que ele consiga tocar aos nossos corações e falar de nossas necessidades. Sob o amparo de nosso Mestre Jesus e dos Espíritos amigos que aqui estão, iniciaremos a palestra de hoje. Assim seja. Pessoal, lembrando que nós vamos ter a fala do Max por mais ou menos 40, 50 minutos, e depois nós teremos aqueles 10 minutos de discussão, de conversa, de comentários, perguntas e respostas. Pessoal da internet também, se quiser mandar uma pergunta pelo chat, nós tentaremos reproduzi-la por aqui. Max Lânio, por favor, fique à vontade.
Boa noite a todas e a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. O que nós gostaríamos de conversar um pouco hoje é sobre pensar. Será que já paramos para pensar no como pensamos? Na gravidade do que é pensar? Na responsabilidade que esse ato sutil, que ninguém percebe a não ser nós mesmos, gera em nossos destinos? Então nós queremos conversar sobre esse assunto hoje, porque muitos dos destinos infelizes nasceram no início em pensamentos tortuosos, pensamentos irresponsáveis, pensamentos não harmonizados com a justiça e com a misericórdia divina. Jesus nos trouxe esse assunto de maneira grave. Ele disse assim: aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher ou um homem com um mau desejo para com ela ou para com ele, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vamos ver como é grave isso. Não houve fato concreto, houve apenas pensamento com intenção, desejo. E esse pensamento com intenção, com desejo, carregado de um sentimento, nesse caso um sentimento inadequado, disse Jesus que a criatura já cometeu adultério, mesmo não tendo realizado o fato concreto. Para nós, na nossa justiça humana, você não pode ser condenado se não houver fato concreto, precisa de provas. Mas Jesus está dizendo que no âmbito espiritual, aqueles pensamentos que nascem do coração, como ele diz aqui, eles têm reflexos muito mais profundos do que nós imaginamos. Ele mesmo, em outra oportunidade, disse que a boca fala do que está cheio o coração, quando então nós externamos o que estávamos pensando, mas pensando dentro daquela conjuntura de desejos, sejam eles nobres, sejam eles desejos que nós deveríamos evitar. Allan Kardec trata desse assunto no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e nós recortamos um trecho em que ele nos faz pensar um pouco sobre isso. Ele diz que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Então, uma pessoa que tem puro o coração, não passa por essa hipótese de adultério, que aqui está sendo visto no campo passional, mas pode ser adultério para as coisas santas, pode ser adulterar qualquer coisa. Toda vez que o nosso pensamento é puro, nem se cogita, porque isso não passa por dentro desse coração que já é puro. Só vai ter esse tipo de pensamento aqueles que ainda não são puros. Leia a humanidade terrestre. Nós estamos no mundo de expiações e provas e todos nós estamos submetidos a essas movimentações da vida e que nós precisamos aprender a lidar com elas. Aprender a controlar o que pensamos, o que sentimos e o que desejamos, porque isso terá implicações, e não tenhamos dúvida disso, em nossas vidas. Então Kardec, depois de dito isso, ele faz uma pergunta lá no Evangelho, em que ele fala assim: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Quando ele fala efeito, o efeito prático, físico, concreto. É a pergunta que ele fez, está lá no Evangelho, para as reflexões daqueles de nós que buscamos compreender. E ele vai fazer uma explicação que nos faz entender e dar a resposta a esta pergunta. Ele diz: à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Então, ele está dizendo que nós estamos num processo de evolução e que, à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos nos purificando pouco a pouco. Daí porque Jesus dissera antes: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
pouco a pouco nós estamos acessando a verdade, e pouco a pouco esse véu está sendo retirado, e à medida que ele vai sendo retirado, o que nós antes considerávamos normal, hoje já não é mais aceito em nossa própria realidade íntima. Por quê? Porque nós tomamos conhecimento daquilo que nós devemos e daquilo que nós não devemos fazer, falar, pensar e sentir. Por isso, esse processo, ele é longo. Nós temos aí um período em que sucessivas encarnações nos ajudam a depurar. Porém, a velocidade do processo de depuração decorre também dessa frase que ele falou, boa vontade no uso do livre-arbítrio. O que é isso? Livre-arbítrio é aquela liberdade de escolha que todas as criaturas que estão na fase hominal têm. Quanto mais evoluída, maior é o seu livre-arbítrio. Quanto menos evoluída, menor é o seu livre-arbítrio, tal como uma criança. Agora, como é que se usa esse livre-arbítrio? Eu posso escolher a mulher, olhar para aquela mulher com olhos de adultério, ou posso olhá-la como irmã. Depende das minhas escolhas íntimas, do que vai no meu coração. E isso é o uso do livre-arbítrio. Eu não executei, eu pensei, mas o que eu pensei foi carregado de uma energia que foi veiculada pelo meu desejo profundo naquela situação. E esse desejo profundo é transferido para o meio externo, que capta essa mensagem, que essa onda mento-elétrico-magnética é emitida no nosso meio espiritual. Daí porque ele diz boa vontade. Se nós lembrarmos, quando Jesus chegou à Terra, foi cantado um hino em aramaico, e nós sabemos disso porque uma médium lá no século XVII, lá na Suécia, ela conseguiu captar essa mensagem em aramaico, e ela não era absolutamente nem religiosa direito, ela não entendia aramaico absolutamente nada, mas ela gravou perfeitamente a sonoridade e a frase, e conseguiu lembrar integralmente disso. Foi levada a um professor, e esse professor, que conhecia em aramaico com profundidade, traduziu. E a frase que para ela foi cantada, e era uma sonoridade extremamente elevada, como você ouve uma Ave Maria, aquela coisa mais linda, ela ouviu aquela frase cantada em aramaico e ela ficou extremamente sensibilizada. E a frase dizia assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Foi quando Jesus chegou, e essa frase foi cantada no dia em que ele nasceu, e ela captou, porque isso está no nosso meio espiritual. Nada se perde, fica tudo registrado nos arcanos da espiritualidade. Então, a boa vontade é uma das condições para nós nos purificarmos mais rápido em relação àquilo que nós ainda temos, que não está em acordo com a pureza da mensagem de Jesus, da mensagem de Deus. Por isso, Allan Kardec diz que depende da boa vontade no uso do livre-arbítrio. Então, a primeira reflexão para nós: como é que nós estamos na intimidade de nós mesmos, colocando os nossos pensamentos? Porque eu posso enganar na minha aparência externa, mas eu não engano os espíritos quando eu estou pensando e desejando aquilo que eu estou pensando com força. Isso é transmitido para o mundo espiritual e eles leem. Todo pensamento mau, diz Kardec, resulta da imperfeição da alma. A gente só tem pensamento mau porque a gente não é perfeito. Mas, de acordo com o desejo que nós nos alimentamos, de nos depurar, de querer ser melhor, de querer crescer, de querermos ser mais próximo da mensagem do Cristo, mesmo esse mau pensamento começa a tornar uma ocasião de nos adiantarmos. Por quê? Porque nós vamos começando a perceber o que fazíamos e o que não é mais adequado fazer. Se nós não conhecêssemos, aquilo continuaria sendo aceitável na nossa intimidade. Mas como o conhecimento propele as nossas reflexões, esse conhecimento faz com que a gente perceba que aquela maneira de proceder no pensamento, no viver, ela não é mais adequada. E nós então ficamos, de uma forma ou de outra, mal, constrangidos com aquilo. E aquilo é um incômodo dentro da gente.
é como Paulo chamou, é um espinho na carne. E isso é o que faz com que a gente comece a lutar para vencer esse homem velho, essa criatura velha que nós sempre tínhamos sido e que nós precisamos largar para trás e construir a criatura nova que nós precisamos ser para poder chegar ao Pai de onde nós viemos. E isso, quando ele chega nesse estágio, ele repele, ele não aceita isso com energia, ele sabe que aquilo não convém, conquanto ele ainda sinta-se atraído. A mulher não passou despercebida para um caso hipotético aí de uma pessoa que gostaria de cometer adultério, como Jesus nos proporcionou o raciocínio. Mas ele luta, porque ele sabe que aquilo não convém, que aquilo não está em acordo com a sã doutrina que o Mestre nos ensinou. Então ele luta intimamente. Quem está de fora talvez não perceba, mas ele por dentro sabe o trabalho que ele está tendo para dizer sim, sim, não, não, como disse Jesus, para que ele possa resistir à tentação. E a nós, que somos espíritas, conhecedores disso, maior é a responsabilidade, porque nós sabemos, não há mais titubeios, não há mais dúvidas. Mas mesmo assim, ainda somos um homem velho, a criatura velha, que estamos nos renovando pouco a pouco. Como fazer essa renovação? Como vencer essa tentação? E aí nós temos um recurso que todos nós podemos usar a qualquer momento. É o recurso da prece. Foi o próprio Jesus que disse: olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por que o vigiai? Quando eu começo a perceber que uma parte ainda primitiva de mim está começando a se expandir na direção do que não convém, eu não sou mais aquela pessoa que não notava isso antes, porque aquilo é perceptível hoje. O que eu faço? Opa, para aí, Max velho, você não pode sair, meu filho. E o que eu faço? Eu vigio, começo a vigiar para poder segurar aquilo, porque aquele impulso que ainda está em mim é impulso, porque é primitivo, é habitual, e eu, não dando conta, eu uso o recurso que Jesus recomendou: orai. Quando a gente ora, a gente muda de frequência, de vibração dos pensamentos, a gente sai daquela frequência primitiva, que está querendo nascer da nossa intimidade, que ainda é parte de nós, e entra numa nova faixa, que um dia vai ser a minha nova intimidade, mas que ainda não é hoje, e eu preciso lançar a mão dela para sair daquela esfera primitiva em que eu me entreguei antes. Agora, isso só me leva a essa situação, por quê? Porque eu saindo da frequência, não cabem dois líquidos dentro do mesmo copo, eu estou num novo momento, e aquilo que estava aflorando em mim, deixa de aflorar, porque o novo conteúdo que eu coloquei no meu pensamento, ele incorpora-se naquele momento em mim, e faz com que eu resista à tentação. E depois daquela experiência, eu me fortaleço um pouquinho, e de pouco em pouco, eu vou fazendo isso, sem ter que usar tantas vezes o recurso da oração, porque eu já vou começando a tornar robusta a minha vontade íntima, os meus desejos possam se renovar gradativamente, e eu posso vencer a tentação quase que instantaneamente. Aí Kardec conclui: aquela alma que, ao contrário, não tomou boas resoluções, aquela pessoa que nem se dá conta que está fazendo isso, ela, na verdade, ela deseja isso, ela deseja o que não convém, procura a ocasião de praticar o mal, então ela busca o mau ato, e se não faz esse mau ato acontecer, não realiza, não é por virtude da sua vontade, porque ele quer, mas por falta de oportunidade. Ele, às vezes, não tem oportunidade, não consegue executar o que ele estava desejando intimamente. Então, Kardec conclui, respondendo à pergunta: sofre-se ou não sofre a consequência desse mau pensamento? Sim, é pois tão culpada, olha, é muito forte, é tão culpada como se tivesse cometido. Isso dá para pensar muito. Daí a gente começa a perceber, porque não é ninguém menos que Jesus Cristo que falou isso. Ele está dizendo que é tão responsável o que você pensa do que como que você faz. Não é assim que a justiça humana vê, mas a justiça divina vê assim. Para a gente deixar mais claro isso, Kardec diz assim: em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Ele não entra em tentação, porque não tem o problema dentro dele. Naquele a quem essa ideia vem, mas ele a repele, nesse há progressos em via de se realizar. Ou seja, esse está lutando
contra quem ele foi, para ele mudar para quem ele será. Então, nesse é aquele que tem a vontade de fazer, mas luta para não fazer o que não convém. E tem aquele desejo de fazer coisas nobres, mas ainda não tem força suficiente e luta para ter essas forças. Então esse é o estágio de transição, saindo de uma zona que ele estava para procurar uma outra zona nova de pensamentos que ele deverá estar. E agora, o pior dos mundos é esse aqui. Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento do mal, se compraz, ele gosta dele, ele acalenta, ele se nutre dele, o mal ainda existe na plenitude da sua força. E para esses haverá prantos e ranger de dentes, porque a única maneira de acordar as criaturas que estão entorpecidas nesses pensamentos é o mecanismo da dor. Por isso que a dor nessa hora é uma bênção para ela, porque faz com que ela se desperte enquanto ela está a caminho. E depois desse despertar, ela começará a vigiar-se de maneira diferente do que ela fazia antes. Um espírito encarnado que estava entre nós, hoje ele está no mundo espiritual, que usou o pseudônimo de Vinícius, o nome dele é Pedro Camargo, ele faz uma análise bem simples, que eu achei conveniente a gente compartilhar. Ele diz assim: a justiça da terra julga pelas aparências, a do céu julga segundo a reta equidade. Para o julgamento do mundo, nosso terra, é necessário que o mal se concretize, para que exista e seja condenado o criminoso. Agora, para o juízo divino, que penetra o âmago dos corações, a boca fala do que está cheio, o coração. Então, penetra esse ambiente, esse recinto próprio e íntimo de cada um de nós. Não é isso necessário, não é necessário que ele execute. A justiça ou o juízo divino constata o mal latente, só não aconteceu por falta de oportunidade, e o exproba desde logo, ou seja, o coloca em posição de problema. Então nós precisamos deixar muito claro que pensar, gente, é muito grave. Por isso nós trouxemos aqui uma sugestão de um estudo de pensamento. É óbvio que nós vamos aqui fazer alguns apontamentos. Lá no Livro dos Espíritos, diz Allan Kardec: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Por isso que a alma não está fisicamente, entre aspas, o fisicamente, mas ela irradia como o sol. O sol está em todos os lugares, sem precisar do sol estar aqui. É assim que funcionam os pensamentos. As almas de escola, as almas grandes, os Mahatmas, os pensamentos deles chegam em vários lugares ao mesmo tempo. Uma casa espírita que tem o nome de Bezerra de Menezes, por exemplo, tem outras 300 casas espíritas, 400, e as pessoas pedem empréstimo para Bezerra de Menezes estar lá. Bezerra de Menezes não pode estar fisicamente, entre aspas, nas 400 casas, mas ele pode estar em pensamento. E o pensamento irradia sem que Bezerra de Menezes deixe de ser Bezerra de Menezes, como o sol irradia sem que o sol deixe de ser sol. Somos cada um de nós banhados pelas luzes do sol, onde estivermos nesse planeta, e o sol continua sendo o mesmo, ainda que os raios deles sejam diferentes. Então nós, como pensamento, nós temos atributo da alma. E a consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, é um pensamento íntimo, é quando você conversa com você mesmo, em particular, e que ninguém participa dessa conversa, a não ser você mesmo, que pertence a você, como todos os outros pensamentos pertencem a você, com a diferença de que aqui na consciência repercute a lei de Deus, que está em nós, inata. Qualquer um de nós poderá saber como fazer para poder conter esses impulsos primitivos, porque essa consciência nos sinaliza isso. Mas o que é pensamento? Pensamento é fluido que se lhe imprimem os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Fluido, fluxo energético. Quando você pensa, você está mandando um fluxo energético na direção do que você escolheu. Se os seus sentimentos são nobres, se os seus desejos são enobrecedores, edificantes, você vai emitir isso na direção do mais alto. Se os seus sentimentos são sentimentos ainda primitivos,
sentimentos ruins, sentimentos de sensações primitivas, entorpecedoras. Se os seus desejos são desejos ruins, da mesma forma, vai direcionar para as mesmas situações que se associam com seus sentimentos e pensamentos. Por isso que quando Jesus diz, buscai e achareis, é isso aí. Quando você emite seu pensamento, você vai encontrar o que você está buscando com o que você pensa. Por isso, tem que preocupar muito, muito com o que a gente sente quando pensa, com o que a gente deseja quando pensa, porque é isso que faz a energia do pensamento atingir seus propósitos. E o pensamento não funciona sozinho, nós estamos em associação uns com os outros. A velha frase que todo mundo conhece, os semelhantes se atraem, é uma realidade lúcida. Se nós pudéssemos contemplar, diz Emmanuel, com os próprios olhos, as correntes de pensamento, nós reconheceríamos de pronto que todos nós vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, os meus pensamentos vão se associar com os pensamentos daquelas pessoas que estão pensando como eu. Têm os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. Todo mundo conhece aquela frase: diga com quem tu andas e direi quem tu és. Mas Joana de Ângeles modificou essa frase dizendo assim, diga o que tu pensas e direi com quem tu andas e quem tu és e quem tu serás. Diga o que tu pensas e direi com quem tu andas, quem tu és e quem tu serás. Dá para entender como é sério pensar, gente? A associação mora em todas as coisas, disse Emmanuel. Preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Nós dizemos, como seres humanos, que somos seres gregários, precisamos viver uns juntos dos outros. Isso é uma verdade ainda muito maior no campo do pensamento. Nós vamos estar nos assimilando aquelas correntes mentais exatamente no mesmo nível que a gente está gerando. Nós emitimos e recebemos nas mesmas frequências, e se permanecermos nos nutrindo só desse alimento, ficaremos do mesmo jeito. Mas se esforçarmos com a boa vontade para mudar o padrão de nossos pensamentos, nós saímos daquela linha horizontal e começamos a fazer uma elipse, um helicoidal, que faz com que a gente ascenda evolutivamente. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. O que é ressonância? É entrar na mesma frequência do outro e dobrar o comprimento da onda, segundo a física. Então, quando você faz esse pensamento, seu pensamento se fortalece com o pensamento do outro e mais força para aquele tipo de pensamento você ganha. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está emitindo pelo mundo afora, porque nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos também. Então, cada vez mais nós nos fortalecemos neles. Por que isso? Porque sentindo, mentalizando, ou seja, fazendo as ideias que a gente gera dentro das nossas mentes, falando ou agindo, nós nos sintonizamos com as emoções, que são as experiências do sentimento, e as ideias, que são aqueles pensamentos que eu arquitetei em minha mente, de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, não importa, da nossa faixa de simpatia. Jesus disse: o que adianta você fazer o bem se você não faz mais do que isso? Até os gentios fazem assim. O que significa isso? Todo mundo tem a sua faixa de simpatia. Os brutos se amam, os que estão no plano elevado se amam. Mas você sempre vai se associar com aquela faixa de frequência que você está nutrindo. Daí o perigo, daí o porquê, o vigiai. Estamos invariavelmente, não há como evitar isso, não há como evitar isso, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos pelo poder do livre-arbítrio. Não há como. Você está sempre repelindo conteúdos e atraindo conteúdos segundo os seus desejos mais íntimos, segundo os seus sentimentos mais profundos. E você influencia pessoas mais do que você possa pensar. E você é influenciado por pessoas mais do que você possa pensar. Porque nossas emoções e pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. O que é indução? Indução
a gente pode aprender com o André Luiz quando ele esclarece isso para nós lá no livro nos mecanismos da mediunidade. Ele diz assim: tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Se cair um raio numa determinada região e cair muito próximo de aparelhos elétricos, você pode queimar um aparelho elétrico que vai passar da tensão que o aparelho elétrico consegue assimilar, porque por indução aquele fluxo energético vai alcançar o aparelho elétrico. Quantos e quantos televisores já não queimaram por causa disso? Só que isso, no reino dos poderes mentais, é idêntico. Não só no campo físico, é idêntico. Por quê? Porque a corrente mental, aquele fluxo energético, aquele campo fluídico que nós geramos, é suscetível, é passível de reproduzir as nossas próprias peculiaridades, as nossas características peculiares, em outra corrente mental que sintonize com a nossa. A obsessão ou a ajuda dos benfeitores na intuição não é nada mais do que isso. É quando a gente entra na faixa deles, ou do obsessor ou do benfeitor. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, que é o ato de formar as ideias, de pensar, o fenômeno obedece à conjugação de ondas, daí porque há a ressonância, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Como é que a gente elimina um processo obsessivo? Quando você deixa de ter o fluxo de um para o outro, aí você começa a dar espaço para o outro respirar. Por isso, minha amiga e meu amigo, todos nós experimentamos ou exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas dos cérebros alheios. Pais e mães, muito cuidado. A educação de crianças do 0 aos 7 anos, até aos 14 também, mas especialmente do 0 aos 7 anos, é muito impactada, não pelo que você fala com ele, mas pelo jeito que você vive ao lado dele. Ele é igual esponja, ele assimila, porque você, para ele, pai e mãe, é o referencial máximo, e você vive ao lado dele a maior parte do tempo. Então ele vai assimilar suas atitudes, o seu modo de ser, de proceder. Se você grita, ele assimila aquele gritar. Se você fala serenamente, ele assimila aquilo. E isso vai influenciar no caráter dessa criança no futuro. Por quê? Porque você está induzindo aquela criança, sem articular uma só palavra, a ser do jeito que você está mostrando para ela que tem que ser. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os, levando-os à imitação, consciente ou inconsciente, como no caso da criança. Você influencia pessoas e às vezes você nem sabe que influenciou a pessoa observou você e tomou você como um referencial. Puxa vida, aquela pessoa fez, me causou muito bem ou me causou muito mal. Você inconscientemente está transmitindo a sua influência para o mundo onde você está situado. Porque nós somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Ou seja, nós hoje temos o homem velho refletindo o tipo de pensamento que a gente vinha fazendo, mas nós temos recursos, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, de sermos aqueles que nos modificaremos na direção daquilo que precisamos ser, pureza. Todos, sem exceção, recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos, sem exceção, padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. É como se fosse assim, uma força está tentando manter a gente no que a gente sempre foi, e outra força está tentando levar a gente para o que a gente precisa ser. E nós temos que fazer essa transição, sair do homem velho e construir essa criatura nova que precisamos ser. Então, minhas amigas e meus amigos, de forma muito rápida, a gente precisa refletir sobre isso. E tem uma frase que nós modificamos, que diz assim: cuida dos teus pensamentos, pois eles geram as tuas palavras e teus atos. Cuida das tuas palavras e dos teus atos, pois eles geram os teus hábitos. Cuida dos teus hábitos, pois eles geram o teu caráter. Cuida do teu caráter, minha amiga e meu amigo, pois ele gera o teu destino. Veja que tudo começa no pensamento. O seu destino nasceu na forma como você elegeu para pensar, sentir e desejar. Portanto,
nós temos que perguntar, como é que a gente cuida do pensamento, Marx? Como é que a gente faz isso, doutrina espírita? E Emmanuel diz assim, a prática do bem, simples, não é nada absurdo não, simples, é o dia a dia mesmo, mas incansável. Tem que ser simples, mas tem que ser incansável. Pode modificar a rota do destino. Por quê? Porque o pensamento claro, lúcido, sei o que eu estou pensando, isso aqui é da sã doutrina, e correto, sei que isso está em acordo com as leis divinas, com a ação edificante, interfere, olha a força do pensamento, interfere nas suas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos. Então você tem um problema de saúde. Eu vou contar uma experiência nessa segunda, agora lá no nosso trabalho da segunda-feira na Comunhão Espírita, num trabalho de assistência espiritual. Eu estava com obstrução nasal, mas incrível, estava atrapalhando. Eu ia entrar para a reunião e eu imaginei mentalmente pedindo ajuda aos meus benfeitores para poder passar um Vic Vaporub aqui para mim, qualquer que seja o medicamento, e eu passava a mão, passava aqui como se eu estivesse fazendo exatamente aquele ato que eu faço quando eu preciso. E acreditem, 2 minutos, estava limpo. Até eu sair da reunião, voltou tudo de novo. Porque eu precisava passar pelo evento que é humano, mas foi aliviado enquanto eu não poderia interferir no trabalho, que a minha presença iria causar problema. É o que Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O alívio é dado, mas não permanece conosco o tempo todo, se nós não mudarmos o padrão de pensar, sentir e desejar. E também as questões humanas. Por que eu me envolvi naquele acidente? Por que tanto o carro estava lá, o meu foi roubado? Pensa nisso. Que forças levaram a essas atrações em que você foi contemplado com esse mau processo? Tudo isso, tanto para o lado bom como para o lado ruim, decorre daquilo que está emanando de você mesmo, do seu passado, são os reflexos que acabamos de falar. Mas se você começa a mudar o seu padrão de pensar, sentir e desejar, você muda a faixa de frequência e passa a atingir outro estágio. E isso, por nosso reflexo melhorado, mais nobre, a gente atrai amparo, luz, segundo a lei de auxílio. Toda vez que você busca o bem, se associará a você pessoas na mesma faixa do bem. Não duvidem disso. Você vai estar revestido com as pessoas te dando pensamentos, sugestões boas para você, ajudar você a modificar o seu padrão. Por isso foi que Jesus disse, para aquela época que ele encontrava e para hoje ainda, o que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porque do coração é que partem os maus pensamentos, ou os bons, se já tivermos o nosso padrão vibratório alterado. Muita paz a todos e permanecemos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Max. Mais uma vez pelas reflexões. Gente, agora é o momento da gente tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. Já vou passar aqui para o Marco. Vamos pensando aí, nós temos um tempo bom para a gente discutir, hein? Boa noite, Maxilânio. Meu nome é Marco. Durante sua apresentação, você utilizou aí 2 palavras, que é desejo e vontade. Aparentemente, essas 2 palavras, elas parecem ter o mesmo significado, mas eu acredito que elas devem ter uma diferença assim sutil, né? Imagino eu que desejo estaria relacionado mais ao instinto, enquanto a vontade com a consciência. E o que esses 2 sentimentos podem se relacionar com o pensamento? Então, o desejo que hoje é inato em nós é a nossa realidade, daquilo que nós falamos. Cuida do teu pensamento, porque ele influencia as tuas palavras e os teus atos. Ele vai naquela sequência, cuida do teu caráter, porque ele influencia o teu destino. Esse desejo, ele faz parte do seu caráter hoje. Ele foi instalado em você ao longo de sucessivas repetições que você fez nas sucessivas reencarnações. Você nutriu esse desejo e ainda é forte em você, ele está ainda forte em você. Então, ele é o que faz parte de você hoje, conquanto não seja definitivo, porque você pode alterá-lo.
Agora, a vontade é de mudar esse desejo ou de permanecer com ele. Aí o meu livre-arbítrio é que vai dizer, eu quero permanecer desse jeito, eu quero ser o jeito que eu sou, não vou mudar, e é isso, é minha vontade. Então a vontade influenciou na permanência dele, mas eu estou com a vontade de mudar isso, eu não quero mais ser desse jeito, esses pensamentos não são bons, esses desejos são ruins, eu não me sinto bem com eles mais, eles me causam mal-estar, então eu faço uma vontade grande para mudar isso. E isso é a diferença entre o que já está e o que precisa estar em outro patamar diferente. A vontade altera ou mantém, segundo o que eu escolher. A vontade que define, que faz parte do livre-arbítrio, seria isso? A vontade é o elemento natural do livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio é poder, você tem poder de escolha. O que te leva a escolher esse ou aquele caminho? Vocês já pensaram nisso? Esse é o ponto fundamental, porque enquanto você não parar para pensar nisso, você vai continuar escolhendo os mesmos caminhos. E se você continuar escolhendo os mesmos caminhos, você vai continuar colhendo os mesmos frutos. Então, quando você se dá conta de que esse caminho que você tem buscado não é o caminho que te traz paz, não é o caminho que te traz aquele movimento íntimo que ninguém de fora pode te dar, que só você pode ter, que se chama paz, você sente a necessidade de mudar. É a hora que Kardec fala, reconhece o verdadeiro espírito pela reforma moral que faz em si e pelo esforço que faz para domar as más tendências. É quando a criatura já se dá conta, no autoconhecimento, de que os desejos, os sentimentos, as buscas que ela tinha como meta, não fazem parte daquilo que se chama bem-estar espiritual. Pode te dar até benefícios materiais, bem-estar material, mas não vai te dar bem-estar espiritual. E tem muita gente com muito bem-estar material que se suicida um atrás do outro, porque tem um vazio existencial que não se preenche com os bens materiais. Então esses desejos inferiores de querer só coisas da matéria precisam ser modificados. Não é que a matéria vai ser dispensada, eu preciso dela para viver, mas não vou dar a ela a preferência dos meus pensamentos. Ela vai ser meio e não o fim. O fim é um novo pensamento que eu preciso começar a cultuar em mim, que eu preciso começar a alimentar-me dele. E aí, uma boa leitura, uma boa palestra, uma boa música, uma boa conversa com alguém que edifica, tudo isso contribui para a gente mudando os padrões de pensamento. E aí a gente começa a perceber que a gente se associa, como foi lá falado pelo Emmanuel, segundo os nossos desejos de associações. Então, por exemplo, uma pessoa que estava numa determinada vida, mudou, passa a vir para cá, ele não vai mais se associar com aquelas pessoas que estavam naquele padrão de vida, que não quiseram vir com ele, mas ele veio para cá para poder buscar um novo padrão. O outro não conseguiu ainda, e eles passam a se distanciar. Por quê? Porque não tem mais frequência vibratória do mesmo jeito. Caso típico disso, para poder ficar mais completa essa explicação. O livro Renúncia, do Pentateuco romanceado de Emmanuel, fala de um espírito que saiu da Terra, depois de evoluir muito rápido, com muita boa vontade, e foi para uma outra localização no mundo espiritual, fora da Terra, mas um afeto profundo dela continuou aqui, e atrasado, não queria mudar seu padrão vibratório, seu padrão de pensar, de desejar e de sentir, e ela decidiu vir aqui para ajudar a levantá-lo, a fazer com que ele mudasse o seu padrão. E ela, se você ler o livro, você vai ver o que se chama renúncia. Ela renunciou à sua própria situação que ela tinha conquistada por mérito evolutivo, para poder ajudar aquele que ainda era retardatário por escolha própria. Mais alguém? Boa noite, Max, tudo bem? Max, essa relação da vontade e desejo, ela pode estar relacionada com a ansiedade? A ansiedade, lembra de Jesus? Não os inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã acontecerá naturalmente. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não plantam, não colhem, não colocam em celeiros, e o Pai Celestial os alimenta. O que significa a ansiedade? A ansiedade significa que a gente ainda não tem a fé segura de saber que tudo está na mão de Deus. Que Deus, assim como alimenta os pássaros,
Quanto mais nós, que valemos muito mais que os pássaros, pergunta Jesus, Deus alimentará. E ele diz, não preocupeis com o que vão vestir, com o que vão comer, onde vão dormir, porque o Pai Celestial sabe de tudo isso que precisais. Quando a gente começa a saber essas coisas, a ansiedade perde espaço em nossa mente. Por quê? Porque nós sabemos que nós nunca estaremos sem o amparo do Pai. Ele vai sempre mandar um mensageiro na sua situação mais difícil, quando você pede. Ele jamais desassiste um filho. E é a hora que essa inquietação íntima que a gente costuma ter nas transições, que a gente não está seguro de como é, a gente não sabe onde está pisando, costuma acontecer, é natural que ela venha. Mas quanto mais a gente consegue conhecer, não é crer, é conhecer, porque aí a gente passa a ter convicções certas, não tem dúvidas. E quando você não tem dúvida, você tem fé. E quando você tem fé, nada te abala, absolutamente nada. Você pode estar passando a coisa mais difícil na sua vida, você passa serenamente, conquanto aquilo seja difícil, mas você passa serenamente. Então, a ansiedade é uma característica daquele que ainda não tem esse conhecimento com clareza dentro de si, não conquistou essa fé raciocinada que dá a certeza de que o Pai jamais desampara um filho. Mais algum comentário, alguma pergunta? Marcos, boa noite. Eu quero perguntar, mas eu nem sei como que eu quero perguntar, porque o tema é tão abrangente. Porque assim, eu estava pensando em relação ao pensamento, né? A questão da origem do pensamento. Porque me parece que temos pensamentos que são voluntários, mas eu queria a sua opinião em relação aos pensamentos involuntários, né? Em relação à questão até mesmo de uma influência espiritual, que é um pensamento que não parte de mim, e há pensamentos que eu acredito que são involuntários também e que, a meu ver, não teriam tanta influência no meu progresso espiritual. Por exemplo, esse tema me interessa muito, eu estava totalmente concentrado no seu tema, só que aí de repente, do nada, é como se não dependesse de mim. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu não posso esquecer de sair daqui e pegar um lanche para minha esposa, para minha filha que ficou ali em casa. Então, assim, tem pensamentos que são aparentemente involuntários, que surgem, não fui eu que quis pensar isso, e que seriam banais, né? Não teriam importância para o meu processo evolutivo. Mas a questão da obsessão é involuntária, mas aí eu entendo que existe uma responsabilidade, né? Então, quanto a isso, em resumo, né, minha pergunta é, quanto à origem do pensamento, voluntários e involuntários, você concordaria com essa divisão? E o que você poderia nos falar a respeito dos involuntários? O André Luiz nos ensina que existem faixas de pensar, e uma das faixas de pensar é a da sustentação do organismo. Por exemplo, nossos pensamentos, naturalmente, eles sustentam o nosso organismo. Você conhece a expressão mente sã, corpo são? É uma realidade nua e crua. Conforme os seus tipos de pensamento, seus padrões, você está endereçando para cada uma das trilhões de células, que são unidades vivas dentro de você, são princípios espirituais dentro de você, elas vão se organizar segundo a direção do seu pensamento. Se você é uma pessoa otimista e seus pensamentos habituais são otimistas, esses pensamentos são direcionados para elas do mesmo jeito. Mas se você é pessimista, da mesma forma. Se você começa a pensar numa doença, e mesmo que a doença não exista, você pode criar a doença em você. Isso chama somatizar pelo pensamento. Então, o pensamento, ele tem o seu padrão que você conquistou na evolução, saindo da animalidade e entrando no reino nominal, e esses pensamentos são padrões e são resultado daquilo que a gente falou. Cuida do teu pensamento, porque ele gera as palavras, gera os atos, e lá na frente ele gera o caráter. Esses pensamentos, eles já estão no caráter. Não são pensamentos que surgem, que você agora construiu novos. São pensamentos que você já elaborou várias vezes e que são parte da sustentação da vida. Eles vêm, mas aí é que entra o conceito dos orientais muito bonito. O processo de meditação diz que você tem que tirar tudo, esses pensamentos. O que é uma inverdade, você não consegue tirar tudo, porque você vai focar em alguma coisa. Você nunca consegue ficar sem pensar, já percebeu isso? Você está pensando 24 horas por dia.
Mas o que é que eu estou pensando no momento da meditação? Então, por um tipo de meditação que o pessoal faz, pensa numa cachoeira, e você está vendo aquela cachoeira na sua frente enquanto está meditando. É um recurso para você não acertar pensamentos intrometidos nesse momento da sua meditação. Chegará um dia que nós conseguiremos fazer isso naturalmente, pensaremos só o que convém, e esses pensamentos secundários não aparecerão. Por quê? Porque nós estaremos com eles disciplinados. Esses pensamentos secundários, como o exemplo que você deu, eles são parte do nosso terra-terra, que é natural. Nós temos que comer, beber, dormir, temos que fazer as coisas que temos que fazer. Mas eles tornarão cada vez menos importantes e, por isso, participarão menos dos nossos modos pensantes cotidianos quando nós disciplinarmos esses pensamentos. Então, por exemplo, ele veio, fora. Você começa a jogar ele para fora. Esse pensamento não é útil aqui agora. Ele veio, mas você combateu. Então você começa a mudar o padrão vibratório que você erradicou em você ao longo de sucessivas reencarnações, pouco a pouco. E você não vai conseguir isso. Nesta encarnação, seguramente você não vai conseguir isso completamente. Mas você vai avançar bastante se você se esforçar para vigiar os seus pensamentos. E esse pensamento que você falou é um pensamento sem problemas. O duro são os pensamentos do mal. As coisas que a gente ainda carrega na gente e que de vez em quando teimam em fluir aqui, e sobe sem que a gente queira. Elas fluem de dentro da nossa subconsciência para o campo da consciência e atrapalham. É a hora que a gente falou, vigia, porque você percebeu que entrou alguém que não deveria entrar. Combata. Com o quê? Com a prece. Se você repetir isso frequentemente, dia virá que esses menininhos teimosos, custosos, vão começando a perder força e não se insinuam mais no nosso campo da consciência. Agora, os piores são aqueles pensamentos de terceiros, que não precisa ser só de espírito desencarnado, não. Espírito encarnado também nos influencia. Aquele processo da indução que a gente falou agora há pouco, a gente é quem pediu esses pensamentos, com os nossos desejos e os nossos sentimentos. E esses são os verdadeiramente que nós vamos combater com muita força. Porque esses desejos vão continuar sendo os mesmos, vão continuar atraindo o mesmo tipo de pensamento. E se a gente acalenta situações más, causa mal ao outro, a gente pode repercutir numa alma que queira fazer em nós o que se chama vingança pelas próprias mãos, que é o obsessor. Ele quer fazer vingança com as próprias mãos. E como eu tenho uma atriz que eu gerei em mim, ele consegue campo para se sintonizar comigo. E sintoniza enquanto eu não mudar o meu modo de pensar, de falar, de fazer e, sobretudo, de sentir, sempre mudando os desejos fundamentais primeiro. Aí a gente consegue se desvincular dele sem precisar de participar de reunião de desobsessão alguma, desde que a gente tenha firmeza nesse propósito. Foi o que levou Jesus a dizer: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e mais, mas para isso você tem que ter o poder mental, que só se consegue com muito exercício, com muita vigilância, com muita repetição. Max, nós temos uma pergunta aqui pela internet, da Tati Paiva. Boa noite. Existe algum exercício ou forma de nos tornarmos uma pessoa otimista, tendo vivido e crescido em meio a pessoas naturalmente pessimistas, e somatizado isso ao caráter? Graças a Deus, essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque tudo na vida depende do óculos que você escolhe colocar para enxergar. Eu posso acordar hoje de manhã e escolher dizer assim: ai, que dia quente, ai, que chato, vou ter que passar desse calor de novo, não tem nem um ar-condicionado lá em casa. Posso escolher falar isso. Ou posso escolher dizer assim: obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me concedeu nesse planeta abençoado. Obrigado por mais um dia que o sol nasceu, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um lar onde eu pude acordar. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui respirando, quando muitos estão passando problemas respiratórios nesse momento. Eu estou aqui vendo, eu estou aqui lúcido. Quantos estão entorpecidos, enceguecidos? Então é tudo escolha. Eu é quem defino, não importa o meio onde eu estou. O meio só vai me influenciar se eu me permitir que o meio me influencie. Se eu tiver as minhas convicções íntimas, que são resultado do conhecimento da vida, eu não me deixo permear pelo meio.
no qual eu estou inserido. O meio, para mim, passa a ser o contrário. Eu vou influenciar o meio com a minha força de vontade. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal. Como ele disse agora há pouco, eu sou filho de Anápolis, e eu sou filho daquela Anápolis que vocês não conheceram, na década de 70, 60. Então, é uma Anápolis bem diferente da de hoje. E naquela época, menino podia trabalhar. A gente carregava caixa de engraxar nas costas e andava por essa cidade toda aí, e graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas naquela época não tinha essa droga como tem hoje, mas existia uma espécie de droga que chamava-se cheirar cola. Vocês já viram falar isso? Tinha cola. Não tinha essas drogas todas, pelo menos eu, como menino, não percebia. E os meninos que engraxavam o sapato, vendiam jornal, tudo isso a gente fazia. Eles eram com a gente, e alguns chegavam lá. E aí, cara, vamos lá cheirar uma colinha? Eu falei, cheirar o quê? Cola, cara, cola é o mais barato. Mal barato é ótimo, né? Naquela época, gente, quem não é daquela época não entende nada. Então, o que eu falava? Já tinha valores construídos em mim. Falei, menino, mas isso não é bom para você, não é bom para ninguém, por que você está fazendo isso? Deixa de ser careta, meu. Não é, cara, isso vai fazer mal para você. Menino conversando com menino. Mas já convicto, porque você traz enquanto espírito essas convicções que você já conquistou antes. E essa convicção eu já tinha. Jamais deixei me levar por eles. E alguns deles vieram para o meu lado. Ao invés de me influenciar pelo lado ruim da vida, eu trouxe alguns para o meu lado. Quando eu me entrei no curso de geologia lá na Universidade Federal de Mato Grosso, eu tive um choque. Porque eles fazem a recepção do calouro, sabe como? Leva para tomar cerveja lá na cervejaria, vai fazer uma visita. E eu não tomo cerveja, eu não sei o que é isso. E aquele povo tudo bêbado, pedindo cerveja, eu pedindo guaraná, eles rindo na minha cara, ele está pedindo guaraná, vocês estão pedindo cerveja. Qual é o problema? Vocês escolhem lá, eu escolho aqui. Não deixei de ser amigo de ninguém pelas minhas escolhas. Então, a gente não pode se influenciar com o outro. Chegou um momento lá, tinha o Centro Mato Grossense de Geologia, que é o centro acadêmico que todos os cursos têm, e que quando eles chegaram lá, eu cheguei e estava lá parecendo índio, cada um passando um cigarro de maconha na boca do outro, fumando aquilo. Calouro, vem para cá, cara. Você está louco? Eu já estava incomodado com o fumacê que estava ali. Então, gente, o meio, ele não vai ser diferente para ninguém, não. Mas eu tinha minhas convicções e dizia para eles, meu amigo, isso aí não é legal, não. Deixa de ser careta. Mesmo a conversa do menino, já era adolescente para adulto. Mas persisti, por quê? Porque eu sabia que aquilo não confia. E muitos daqueles que usavam eram pessoas que não queriam usar, mas para não ficar, sabe, o bullying? Não ficar sendo colocado na condição do bobão que não faz parte, ia fazer a mesma coisa que os outros faziam, mas sem desejo profundo. Faziam empurrado pelos outros. E quando eles percebiam que outros não aceitavam aquele convite inócuo, eles simplesmente começavam a mudar de lugar. Então a gente tem que ser aqueles que induzam os outros já com as convicções que a gente carrega. Silenciosamente a gente influencia pessoas que estavam em caminhos tortuosos e observando como a gente está fazendo, eles vão também mudando os seus caminhos. E a gente, então, é responsável, muito mais do que a gente pensa, no como a gente pensa na vida dos outros. Pessoal, estamos terminando o nosso tempo. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, o Max vai ficar depois aqui mais uns 10 minutinhos, né, Max? Se quem quiser conversar com ele. Suas considerações finais, meu amigo. Acho que a gente precisa tomar cuidado nessas reflexões fundamentais. Qual é o meu padrão de pensamento principal hoje? Pensa nisso. O que você habitualmente pensa? Começa a mapear o que você pensa. E uma das maneiras de você descobrir os seus desejos é um controle remoto de televisão. Aqueles canais abundantes que tem naqueles canais pagos. Aí você vai passando canais, vai separando o que você gosta. Dá uma olhadinha no que você está gostando. Vê se aquele desejo é realmente agradável para você. Se você parar naqueles canais que tem corpos com sangue, matando, cuidado. Você ainda está carregando desejos preocupantes. Mas se você parar naquele canal em que você tem uma natureza bela, um geográfico qualquer lá, e que você está vendo aquilo, e aquilo está fazendo bem para você, ótimo. Você está se afinizando com a natureza que é de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com os desejos que a gente acalenta na intimidade, porque são eles que vão definir, no final das contas, o endereçamento dos nossos pensamentos. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.
Agradecemos mais uma vez nosso amigo Max Lânio. Rogamos a espiritualidade amiga, a Deus, que possa sempre fortalecê-lo nesta missão, nessa jornada da divulgação do Espiritismo. Muito obrigado e sempre seja bem-vindo aqui no nosso centro. Amigos, na semana que vem, nós teremos na nossa reunião pública, às 19h30, nosso amigo Wilter Coelho, de Lusiânia, estará aqui conosco. Também uma oportunidade muito interessante da gente estudar e compartilhar pensamentos juntos. Importante lembrarmos que nós também temos uma grande oportunidade de ajustar os nossos pensamentos, disciplinar os nossos pensamentos, através dos nossos estudos, que ocorrem todas as semanas, todas as segundas-feiras, às 19h30, aqui no nosso Centro Espírita. Todos nós somos bem-vindos para estudar, para pensarmos juntos. Um aviso importante também: depois de alguns anos, o Centro Espírita Instituição Caminho da Luz decidiu reativar a reunião pública de quinta-feira. Uma reunião que há um tempo a gente já fazia aqui no centro. Vamos voltar para que a gente possa estar juntos também em mais alguns momentos durante a semana. Então, a partir do dia 10 de abril, nós estaremos também com a nossa reunião pública das 19h30 nas quintas-feiras. E a atividade do passe da terça-feira será transferida para essa reunião pública do dia de quinta-feira, a partir do dia 10 de abril. Vamos à nossa prece. No momento da prece, estaremos oferecendo o passe coletivo. Pedimos que permaneçamos atentos, em boa sintonia, para podermos receber o lenitivo do passe. E mantendo esta sintonia, agradecemos a Deus pela bendita oportunidade de aqui estarmos, sendo consolados, animados, revigorados e inspirados pela equipe espiritual do nosso Centro Espírita. Que possamos, nesses breves momentos, pensar acerca do que somos, do que queremos e de como podemos contribuir para a evolução do planeta, para a iluminação do nosso lar, para a ajuda premente que a vida nos oferece como oportunidade de exercer a caridade, o perdão, o respeito, diante daquela pessoa, daquele irmão que vem nos procurar, solicitando-nos atenção, escuta, conselho. Que possamos ficar atentos e perceber esta nossa bendita função enquanto prepostos do Cristo, enquanto artífices da nossa evolução. Que possamos desvendar os momentos em que o nosso pensamento às vezes é imperfeito, que as nossas atitudes ainda são incompletas e infantis. E através dessa percepção que possamos, com vontade, boa vontade, ânimo, disciplinar, reformar, retificar o que pensamos,
possamos também nunca nos esquecermos e sempre estarmos e permanecermos abertos à boa influência do nosso espírito protetor, espírito amigo, da espiritualidade amiga, da atenção de Deus para conosco, para que possamos permanecer banhados por essa força e por esse amor. Então, assim, por último, agradecemos e pedimos a Deus que permaneça conosco na semana que se inicia. Muito obrigado, Pai.